OVNIs, alienígenas, comunicação interplanetária, corpos energéticos, planície racional. Hoje, Tim Maia, aqui no Letra da Lata. Vamos embora, só se for agora. Legal, falou. A próxima música que nós vamos transar aqui é uma música sobre um livro que eu estou lendo, que eu acho que todos vocês deveriam ler. Chama-se Universo em Desencanto. É sobre imunização racional. Vamos levar ela. 1, 2, 3, 4. Salve família, eu sou o Gustavo e esse é o canal Letra na Lata. Hoje a gente vai falar de Imunização Racional, do Tim Maia, faixa que abre o disco Racional Volume 1 de 1975. O Tim Maia é como ficou conhecido Sebastião Rodrigues Maia. Ele nasceu em 1942 e hoje era para ele ter já 83 anos, mas ele acabou morrendo aos 56 lá em 98. A verdade é que o Tim foi um baita porra louca, ele se envolveu em muita treta durante a vida dele, desde contratante de show até outros ícones da MPB, como o Roberto Carlos, que é uma treta bem famosa. Ô Roberto, como é que era nessa época? Vocês eram muito amigos, vocês andavam juntos, só tocavam no grupo? Tocamos 2 anos juntos, ele comeu muito na minha casa, mais ou menos umas 38 refeições ou mais. Inclusive ele tá me devendo uma grana legal, porque ele nunca pagou nada. E abuso de substância química, né, que é uma coisa que marcou a vida dele também. Tim Maia! Como vai? Tudo bem, Tem Tim? prazer em falar com você, pessoal da... Agora é É CNT, Central Nacional de Televisão. CNT. Eu tenho um corrido amigo que chama-se THC. DHC. Esse é outro... mais ou menos, a sigla é mais ou menos a mesma, né? É. Mas independente de qualquer treta ou qualquer problema que ele tenha tido de relacionamento, é inegável que ele ajudou a forjar a MPB, a música popular brasileira. Bom, já vou começar fazendo um parênteses sobre essa fita de MPB, certo? Porque tem muitos críticos e estudiosos da música que vão falar que MPB teria que ser aquela música restritamente brasileira, da origem aqui da cultura brasileira. Então vai entrar o choro, o maracatu, o baião, o forró. Outros já vão dizer que qualquer música em língua portuguesa feita por um brasileiro que alcança as massas seria uma música popular brasileira, porque é feita por um brasileiro e é uma música brasileira. Então poderia ser um rock muito famoso, sei lá, um Charlie Brown, Detonautas, isso entraria isso entraria na MPB, tá ligado? Na visão nessa visão mais ampla. O que eu acho do rock brasileiro, não tenho culpa nenhuma disso, cara. Já começa dessa parte. Antes de eu falar o que eu acho, eu não tenho culpa nenhuma, então eu não preciso falar o que eu acho. Inexistente isso aí, cara. Eu consigo entender os dois lados, tá ligado? Porque quem tem a visão mais restritiva, eu entendo que apesar da cagação de regra, de ser uma coisa um pouco limitante, ela também ajuda a fomentar e a proteger a nossa cultura propriamente nossa mesmo, né? Enquanto que a visão mais ampla, ela também tem os seus acertos ali de que ela dá ao artista essa posição de um músico popular brasileiro. E esse é justamente o caso do Tim. Porque o Tim, ele respirava muita música preta norte-americana, né? Mais precisamente o funk e o soul. O funk não é esse funk paulista, carioca que a gente está acostumado a ter aqui no Brasil, tá? Se você curte funk, você conhece alguma letra da hora, comenta aí, mano. Porque não tem problema nenhum de aparecer aqui, esse canal não tem preconceito por funk, certo? Esses discos, família, ele usou pra divulgar uma pira que ele tava tendo no momento, que é a cultura racional. É como se fosse uma seita. Ela não é seita, não é filosofia, não é religião, não é ciência. É assim que ela se define, né? A cultura racional não é ciência, não é filosofia, não é espiritismo, não é seita, não tem casa de pregação, não tem sinagoga, porque é um conhecimento natural da natureza. E aí, nesses discos, o Tim lançou algumas músicas, por exemplo, eu vou ler os títulos aqui para você se ligar e você sentir o drama. Ó, se liga, tem músicas como Imunização Racional, O Grão-Mestre Varonil, Bom Senso, Energia Racional, Contato com o Mundo Racional, O Caminho do Bem, Escrituração Racional, Preceitos da Energia Racional, Solução Racional, You Gotta Be Rational, O Supermundo Racional, Cultura Racional, É Preciso Ler e Reler, I Am Rational, Lendo o Livro e Nação Cósmica. Família, mesmo esse disco sendo mais doidão, pra falar de uma seita doidona, com música mais doida ainda, a verdade é que ele caiu bem no ouvido de algumas pessoas.
O público não aceitou muito, ele foi um fracasso de vendas, como já é de se esperar. O grilo todo é a grana. O mundo está totalmente envolvido, o mundo inteiro pela grana. Então, o mundo só vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Porém, que não me falte nenhum enquanto não terminar. Mas pra quem gosta do Tim e queria ouvir aquela música dele e tem um poder de abstração pra tirar a letra da jogada, curtiu bastante. Ele fez a cabeça de várias pessoas, inclusive de uns manos lá de São Paulo, que botou o nome da banda de Racionais por causa do disco, mano. Tô falando dos Racionais MCs. De onde que vem essa coisa do Racionais? Por que Racionais? Racionais foi o nome eu trouxe, né? O disco do Tim Maia. Foi em cima do Racional. Tim Maia. Aí ele é louco mesmo. Aí começamos a levar esse nome pra frente. Eu lembro que o Cléber falou assim, então, pensa aí, vai pensando. Alguma coisa que tinha a ver com raciocínio, alguma coisa com cérebro. Falei, tá, pô, veio vários nomes ridículos, aí ficou Racionais, né? Racional, Racionais. O MCs veio depois. Né? Agora, família, sem mais enrolação, vamos analisar essa letra verso a verso e entender o que o Tim estava querendo dizer quando ele escreveu esse poema, né? No primeiro verso da música, família, o Tim Maia fala que beleza que é sentir a natureza. Só que a natureza aqui, ela vai muito além dos 4 elementos, vamos dizer assim. É muito mais do que floresta, bicho, cachoeira. Ela quer dizer o ciclo da vida como um todo. Quer dizer o ciclo das energias, todas as forças que regem o mecanismo por trás da vida, sabe? E de onde que ele tira tudo isso, mano? Tudo que a gente vai falar aqui vem de um livro chamado Universo em Desencanto. É algo que ele faz um convite para leitura durante todos os discos. Assim. Leia o livro Universo em Desencanto. Leia o livro Universo em Desencanto. Quem segue a cultura racional precisa fazer uma coisa e só uma coisa. Ler o livro Universo em Desencanto. Só que não é tão simples quanto você pegar e ler um livro, porque ela tem mais de 1000 volumes, esse livro. É absurdo. Foi escrito muita coisa sobre ele. E aí tudo isso que a gente vai falar aqui veio desse livro. Tenho que ler os 1000? Essa é uma resposta que você vai ter de acordo com o seu tempo, com a sua evolução. Mas a base de tudo é esse primeiro volume, que é o livro da capa azul. Aí, família, existem 2 naturezas na bibliografia dos caras. Uma é a natureza deformada, que é essa que a gente vive hoje. Aqui é visto por eles quase como um purgatório, um lugar de aprendizado e para você passar por algumas coisas para você chegar na segunda natureza, que é a natureza racional, que é um lugar da hora, onde não existe um encanto, né? Onde não existe doença, nem dualidade, nem morte, nem sofrimento. Essa natureza é vivida na planície racional. Lá não existe nada de ruim, só a eternidade, onde tudo é belo. Uma cidade amanheceu na América. Se você já está ligando os pontos e enxergando pitadas de cristianismo, espiritismo, umbanda, está certíssimo, mano. Os extraterrenos já chegaram e estão vivendo pacificamente entre nós. Nós é que não percebemos. Bem mais perto de nós, em Nova Iguaçu, município da região do Grande Rio, há centenas de pessoas que também estão esperando que alguma espécie de Deus desça do céu. Aqui está instalada a Fundação Racional, o Retiro do Racional Superior. No Retiro, foi construída a Casa dos Três Poderes, uma espécie de hotel para viajantes extraterrenos. São cômodos vazios, apenas materialmente vazio, mas com energias destes mundos nestes locais. Os racionais, como se autodenominam, são liderados por Mestre Manuel Jacinto Coelho, um ex-ferroviário, ex-jogador de futebol, ex-violonista e ex-umbandista que se diz iluminado pelos seres do espaço. Enfim, né, quando o Tim se inseriu na cultura racional, ele foi apresentado a essa natureza, e o que seria ela, e ele ficou maravilhado com a parada. E nesse primeiro verso ele está falando que beleza, que é a natureza, né? Só que tem outra visão também que eu acho que vale a pena colocar aqui. Porque quando ele fala que beleza que é sentir a natureza, ele não está falando sobre que beleza que é observar a natureza, que beleza que é conhecer a natureza. Ele está falando sobre sentir a natureza, sabe?
Tudo bem que os caras têm alguns processos muito específicos de deseletromagnetização do corpo, tá ligado? Então, através do conhecimento de cultura racional e, consequentemente, através da imunização racional, há o afastamento das influências elétricas e magnéticas, e o vivente passa a viver em favor de sua verdadeira natureza, que é de racionais puros, limpos e perfeitos. Mas eu queria falar de uma outra coisa, que é sobre você sentir a natureza no sentido de você se conectar com a natureza, sabe? Porque o Tim, mano, como a gente já tinha falado, ele tinha um probleminha com substâncias, né, mano? Com excessos. E eu acho que a última vez que ele tinha ficado tão careta, mano, era quando ele era criança, né? Na cultura racional, cara, você não pode nem comer carne vermelha, velho. Quanto menos cheirar, fumar, beber. Até pra fazer sexo você só pode fazer pra reprocriar, tá ligado? Não por divertimento e tal. Então ele tava vivendo um momento de muita restrição, justamente dessas coisas que provocavam os seus excessos, tá ligado? E eu nunca passei por isso, mano, mas eu imagino que é um sentimento muito específico, só quem é dependente químico ou alcoólico, enfim, que sabe como que é essa sensação de você ficar careta por um tempo e você se reencontrar, tá ligado? E começar a sentir um prazer que você não sentia há muitos anos com a natureza. Então, sei lá, mano, a brisa do vento, sabe? A árvore, tá ligado? Um passarinho voando, coisas bobas assim, que pra gente é cotidiano, mas pra quem tá vivendo na merda, eu imagino que isso seja, sabe, coisas raras de você apreciar. Ainda mais com coisas tão depressivas quanto é o álcool, né, mano? É uma droga extremamente depressiva, assim, que tira todo o sabor da vida. Então talvez tenha a ver com isso também, sabe? Dele estar se reconectando com a natureza mesmo. No segundo verso, família, ele fala sobre que beleza que é saber, ter a certeza, na real, de pra onde a gente vai e pra onde a gente vem. Mano, o Tim, ele era um ser humano como eu e você, né? Óbvio. E é normal do ser humano, 100% dos seres humanos, na minha opinião, né? 100% dos seres humanos já se questionaram em algum momento sobre pra onde a gente vai ou de onde a gente vem. Eu acho que isso é absolutamente normal, tá ligado? Todo mundo sente essa urgência de saber isso em algum momento da vida, tá ligado? Essa, inclusive, mano, são as duas questões talvez aí mais profundas que o ser humano possa se questionar, né, velho? Tanto é que correntes filosóficas inteiras já foram criadas para responder essas duas perguntas. Religiões já foram construídas e foram destruídas em busca dessas duas respostas, né, mano? Livros foram escritos, sociedades foram formadas, enfim, mano. Cada cultura que você conhecer do planeta, da história da humanidade, ela vai ter uma ligação com essas duas perguntas. Ela vai oferecer respostas para essas duas perguntas, né, mano? Então, desde os vikings lá falando de Valhalla, velho, até os espíritas mais recentes falando sobre o nosso lar, sobre aquela parada, né? Ou os cristãos falando do céu. Enfim, mano, todo mundo vai oferecer uma resposta pra isso, tá ligado? Normal. Já fica que o Universo em Desencanto, todo o livro e a convivência com o pessoal, eles ofereceram pro Tim uma resposta para essas perguntas, tá ligado? E a partir de agora ele não tem mais dúvidas sobre isso. Se era algo que incomodava ele, e algumas pessoas são incomodadas profundamente sobre isso, mano, tem pessoa que não pode pensar sobre a morte, por exemplo, porque dá gatilho, tá ligado? Então, agora o Tim, ele tem uma resposta, assim, absoluta, ele tem certeza de onde eu vim e pra onde eu vou. E isso aí, velho, deve ser uma sensação muito reconfortante, tá ligado? Deve ser uma paz de espírito, tá ligado? No terceiro verso, família, o Tim fala que beleza que é distinguir sem medo o que é o mal e o que é o bem, tá ligado? Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade para fazer isso, para dizer que tal coisa é boa e tal coisa é ruim. Sim, não para mim, né? Para mim eu tenho facilidade, mas de fazer isso como uma verdade absoluta, assim, não faça isso, faça aquilo. Porque isso é uma visão muito preto no branco, tá ligado? E para mim o mundo é um grande lugar cinzento, assim, tudo é cinza. Então, se eu ver uma coisa muito, muito boa, eu tenho certeza que eu vou achar alguma coisa ruim ali, tá ligado? E vice-versa. Então, mano, essa parte da letra, ela mostra pra gente que o Universo em Desencanto, ele não se preocupava só em falar sobre a natureza, a origem do cosmos e extraterrestres e toda essa porra. Mas ela também oferecia um código de conduta pras pessoas, né, mano? Ela tocava em questões de ordem moral e ética. Então o Tim, ele agora tem um estilo de vida desenhado, assim, ó. Isso é legal, isso não é legal.
Isso pode, isso é bom, isso é ruim, tá ligado? Então é sobre isso que ele tá falando, ele não tem medo mais nenhum de distinguir o mal e o bem. A cultura racional, ela prepara o ser humano para se ligar e receber essa orientação aonde ele vai se ligar. Ou seja, nós não temos uma questão doutrinária de preparar as pessoas, não é o nosso caso. Então veja que nesse primeiro estrofe ele tá basicamente, sabe aquelas ideias de marketing, assim, você acha uma dor do público e oferece uma solução? É tipo isso, né, mano? Ele tá tocando em dores das pessoas, da sociedade, de modo geral, e tá mostrando as soluções que ele tem achado aí com o universo em desencanto, né, mano? Família, voltando pra música aqui, ó, se liga nesse refrão. Eu sempre cantei e achei que era que beleza, tá ligado? Mas quando eu tava preparando esse vídeo aqui, na verdade, velho, eu vi que é UFO, que beleza. Se você prestar bastante atenção, ele realmente fala UFO, que beleza, tá ligado? E lembra como a gente falou sobre o íntimo com o cosmos, né, mano? Com seres extraterrestres que essa parada da cultura racional tem? Eu acho que aqui foi uma oportunidade do Tim de falar disso também. Olha como esse poema é complexo, mano, cheio de camadas, tá ligado? E aí o Tim colocou num refrão, com uma musicalidade que só ele seria capaz de fazer, tá ligado? Uma sigla literalmente UFO, né, velho? E o que é UFO? UFO, na real, é UFO, né? Porque é uma sigla inglesa. E ela quer dizer Unidentified Flying Object, tá ligado? Então, UFO é literalmente o equivalente a OVNI aqui no Brasil, né? OVNI é a sigla para objeto voador não identificado. E nesse sentido, mano, qualquer objeto que é voador e que não foi identificado é um OVNI. Então pode ser uma sacola plástica. Só que no caso aqui do Tim é extraterrestre, é alienígena, é nave espacial, é doideira. No primeiro verso do segundo estrofe, família, o Tim vem assim: que beleza que é saber seu nome. Aqui ele não tá falando que ele aprendeu que o nome dele é Sebastião, tá ligado? Não é sobre isso. Mas ele tá conhecendo a sua auto-identidade, tá ligado? Isso é uma coisa que todo ser humano passa também, mano. Normal da gente, porque todo mundo quer se conhecer, tá ligado? Quer saber quem você mesmo é. Basicamente, o objetivo da cultura racional é ligar o ser humano ao seu mundo de origem, que nós estamos exatamente no terceiro milênio da fase do ser humano, de desenvolvimento, e a cultura racional vem de encontro ao anseio do ser humano da busca que ele sempre veio fazendo, de conhecer a natureza, conhecer. E é exatamente sobre isso que o Tim tá falando, mano, que é uma beleza a gente saber o nosso próprio nome, a nossa própria identidade, saber quem a gente é, tá ligado? E também tem toda a parada da sobriedade. Então eu acho que aqui o Tim, ele tá conhecendo um homem, tá ligado? Ele tá sendo apresentado e conhecendo profundamente um homem que é ele mesmo. E ele tá gostando de quem ele é, tá ligado? Ele tá achando uma beleza saber o próprio nome. E eu acho isso muito bonito, mano. Eu acho isso bem legal, assim, um encontro de alguém consigo mesmo, sabe? No segundo verso, família, ele fala sobre sua origem, o seu passado e o seu futuro. E isso pode ter duas interpretações, como vários versos dessa música, né, mano? Então quando ele fala sua origem, seu passado e seu futuro, ele pode estar falando da história pessoal dele mesmo. De tipo, minha origem, meus pais ali, minha cidade, meu bairro, meu passado, tudo que eu passei, né, enfim. E meu futuro, as coisas que eu ainda vou ser. Dentro do universo de Desencanto, ele estaria falando mais da origem das espécies, tá ligado? Do passado do mundo racional, né? Que é um lugar onde a gente vivia, e o nosso futuro vai ser voltar para o mundo racional, quando a gente atingir o racional superior, né? Então ele pode estar falando duas coisas ao mesmo tempo, e eu acho isso eu acho muito foda, mano, porque ele agrada gregos e troianos, tá ligado? Tipo, quem não tá na pira e teve interesse suficiente para comprar o disco, porque a capa do disco já é doidona. Se você comprou o disco para ouvir, você já é meio perturbado da cabeça, porque a capa é totalmente maluca, tá ligado? Então você já sabe de cara. Aqui ele tá falando de doideira, de tipo religião, tá ligado? Aí se você comprou, você já tá entendendo um pouco mais dessa parada, mas ele também tá se conectando com coisas específicas que você sente e com quem já tá dentro da coisa, que sabe exatamente tudo aquilo que ele tá falando. Então é muito foda, mano. Ele faz tipo uma ponte, tá ligado? Entre quem já tá no lance e quem não tá no lance ainda, sabe? Na sequência, família, ele fala que beleza que é conhecer o desencanto, tá ligado? E aqui ele introduz um novo conceito ali da cultura racional, né?
que seria esse desencanto, mano? Aqui nesse mundo onde a gente vive, da natureza deformada, a gente estaria vivendo o encanto, que é não no sentido de estou maravilhado com as coisas, estou encantado, mas no sentido pejorativo da parada, como se eu tivesse sob efeito de um feitiço, tá ligado? Eu tô encantado porque eu tô vivendo uma ilusão. O que significa universo em desencanto? Significa que, primeiramente, nós vivemos neste mundo encantados. O ser humano não se conhece verdadeiramente. E é através desse conhecimento que você vai poder se conhecer verdadeiramente e saber que o seu verdadeiro canto, o seu verdadeiro mundo de origem é o mundo racional. Sim, nós não somos de origem desse mundo. Nós somos originários de um outro mundo, muito além do Sol, muito além da Lua, muito além dos planetas e daquilo que a nossa visão, que o nosso campo terrestre alcança. E pra fechar essa letra, mano, no último verso da última estrofe, o Tim ele fala o seguinte, que beleza que é enxergar tudo bem mais claro no escuro, né, velho? O que ele quer dizer com isso? Que veja que ele não começou a... Ele não saiu do escuro, ele não começou a, sei lá, iluminar o mundo dele. Não, ele só tá enxergando mais claro, mas ele ainda tá no escuro. E o escuro a que ele se refere, né, eu acho que é aqui, a natureza deformada, onde tudo é escuro, tudo é errado, tudo é zoado, tudo tá errado, né, porque a natureza tá deformada, tá ligado? Então, isso faz sentido, porque para uma seita que oferece a luz, fica bem mais fácil você vender as ideias se você chamar todo o resto de escuridão, né, mano? É clássico de religião essa parada. Essa experiência nessa seita te deixou mais relax, é isso que você tá dizendo? Essa seita, eu acho, olha bem, vou ser franco pra você aqui. Eu acho que qualquer, eu vou ser franco mesmo, porque eu não gosto de ficar mentindo, entendeu? Eu acho que qualquer experiência em qualquer seita deixa qualquer pessoa grilado. Seja qual for, olha bem, seja qual for a seita, seja qual for a religião. Porque o ser humano, ele tá nessa, entendeu? De crença, de religião, de pensar que existe, de pensar que não existe, de ficar, sabe? Mas a natureza não fez o ser humano assim. Os animais não pensam em religião, nem nada. Os animais não rezam, nem fazem sinais nenhum, nem se ajoelham, só para dormir. O animal só ajoelha para dormir. O vaca, o boi, o cavalo, quando ele quer o camelo, ele quer dar uma dormidinha, ele ajoelha. Entendeu? Agora, o ser humano é cheio de coisas. Eu acho que qualquer experiência, olha bem, eu vou atingir aí bilhões de pessoas. Eu acho que qualquer experiência religiosa é prejudicial ao ser humano. Agora, qualquer experiência de extravaso é benéfico ao ser humano. Gritar, cantar, dançar, correr, fazer bastante física, futebol, baile de fantasia, dos mascarados, um gorozinho no fim de semana. Isso você adora. Claro, isso aí é bom porque extravasa e é verdadeiro e acalma. Agora, tudo que comprime, que retrai, que só uma coisa assim, que nem o yoga, que é uma meditação, mas pro lance, entendeu? É outra coisa, é outra coisa, não é meditar naquele sentido assim, entendeu? Certo. Místico, meditar mesmo, numa boa, pra você ficar numa boa. No resto da música, família, ele só vai repetir o refrão e essas duas estrofes até acabar. E, sério, de verdade, se você não conhece esse som, mano, que eu acho difícil, mas se você não conhece, ouça, velho, ouça. Tira um tempo, mano, em 1h15 você ouve os 2 discos, tá ligado? Vale muito a pena, tira um tempo e escuta, tá ligado? É da hora, releva essa letra, mas se você tem interesse também, como eu, pesquisa também, se você quer pesquisar, quer entender mais, é da hora, dá pra aprender um monte de coisa, tá ligado? Você não precisa levar pra sua vida necessariamente, sabe? É bem legal, velho. Vale muito a pena. Se você gosta do Tim Maia, eu quero que você perceba o seguinte, mano, quando você vai ouvir esse disco. Se liga como a voz do cara tá macia, mano, tá aveludada, tá ligado? Tá gostosa de ouvir, tá diferente. Ela ainda tem aquela rouquidão que é coisa do Tim, mas é outra parada, velho. Ela tá tipo... Caralho, tá tinindo, o cara tá muito saudável, velho, sabe? Essa aqui é a fita, eu acho até engraçado, né, mano? Tipo, a fase mais saudável do Tim é justamente quando ele não tá batendo bem da cabeça, tá ligado? É muito foda. Mas tipo assim, ouve o disco, velho, ouve, é da hora pra caralho mesmo, sério, de verdade. Então, e eu acho que o fato de serem canções tão boas e gravadas numa fase tão inspirada do Tim Maia, ele estava cantando muito bem,
Isso fez com que o culto ao álbum ele crescesse. Essa foi a Letra na Lata de hoje, família. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aí se você já ouviu essa música, se você já conhece esse disco. E, mano, eu quero muito que você comente se você segue o Universo em Desencanto, se você já leu algum livro, fala o que você acha aí, tá ligado? Fala se eu falei alguma coisa errada, ou, enfim, se alguma ideia foi distorcida aqui na minha versão, tá ligado? Vai ser da hora te ouvir. Eu, pessoalmente, sou maluco pelo Tim, tá ligado? Achei ele um personagem interessantíssimo da música brasileira. Eu acho que ele era um maluco cheio de personalidade, que fazia o que ele fazia, doa quem doer, tá ligado? Muito massa ouvir um soul, ouvir um funk em língua portuguesa, feito tão bem feito quanto ele fazia, tá ligado? E, bom, é isso, mano. Se você conhece algum outro som, não precisa ser funk ou soul, pode ser qualquer outra coisa, mano. Você conhece e fala, caralho, essa letra aqui é da hora, mano, queria entender mais ela. Comenta aí, velho, manda o nome do artista e a música, tá ligado? E ela pode aparecer por aqui, certeza. Quero saber o que você achou desse vídeo, mano. De verdade, é o primeiro vídeo aqui do canal, então... Queria saber mais o que você achou e tal. Comenta aí que eu vou responder tudo que vocês falarem, certo? E é nóis, mano. Tamo junto, até o próximo vídeo. Muito obrigado, velho.